Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, 1 Crônicas, capítulo de número 7. 1 Crônicas, capítulo de número 7. Você vai abrir no versículo de número 20, e eu vou fazer uma leitura estendida até o versículo 27. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois, teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida. Estão entendendo aí? Ficou grávida. E teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. Sua filha foi Será, que edificou Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima, bem como Zen-Será. O filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Tan, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho de novo aqui, Elisama, e de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Esse é um texto que muitos cristãos não gostam muito de ler, porque parece que é uma genealogia sem fim. Mas eu queria pedir para você curvar a sua cabeça, e eu quero fazer uma oração antes de ministrar essa palavra. Espírito Santo, nós temos a plena certeza que é o Senhor quem direcionou todas as coisas nessa conferência da família. Temos a certeza que a sua igreja orou, jejuou, se posicionou no mundo espiritual. E eu sei, Deus, que o Senhor tem nos dado graça de podermos viver esse tempo aqui juntos, sendo ministrados pela tua palavra, por louvores e por tudo que a tua igreja tem vivido. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor cele o coração com uma boa terra e unja os ouvidos, para que os ouvidos se tornem sensíveis à voz de Deus. Que esse não seja mais um culto e mais uma celebração, que esse culto e essa celebração se torne um marco nesta igreja para um novo tempo. Nós temos a certeza que é o Senhor quem vai fazer, porque por ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O sermão dessa noite se chama O Filho da Dor que Gerou o Consolo. O Filho da Dor que Gerou o Consolo. E eu vou contar uma história para você, para que você entenda essa passagem bíblica, que não seja mais uma genealogia, mas que faça sentido para a sua vida. Efraim era filho de José, o governador do Egito. Aquele mesmo que sonhou, que foi parar na cova, foi parar na prisão, foi esquecido e depois se tornou governador do país e do império mais poderoso da sua época. E Efraim, depois disso, José teve Efraim, e Efraim teve a sua genealogia aqui contada. Efraim teve alguns filhos. Sutela era um deles, filho de Bered, de quem foi filho Taate, e a genealogia dele mostra que era uma genealogia que estava indo por um caminho correto. Mas como em toda família, sempre tem aqueles que
não se apegam a Deus como deveria se apegar. E 2 dos filhos dele, Ézer e Eliade, resolveram ir por um caminho errado, um caminho da perdição. Quando o pastor desta igreja fez essa oração agora há pouco aqui, eu entendi porque Deus me deu essa palavra. Pessoas que se perderam no decorrer da vida, homens que entraram por um caminho extremamente complicado. Ézer e Eliade tinham uma descendência, ou vinham de uma genealogia extremamente abençoadora. Abraão, Isaac, Jacó, José, Efraim. E aí, dentro dessa genealogia, 2 dos seus filhos, Ézer e Eliade, resolveram tomar o caminho do mundo, o caminho da perdição. E quando alguém que está dentro de uma genealogia cristã, ou de uma genealogia do povo de Deus, resolve tomar as suas decisões e ir para longe do povo, o que vai acontecer é desastre, desgraça e perdição. Ou seja, Ézer e Eliade foram roubar gado na terra dos filisteus, em Gate. Eles foram lá e ao chegar em Gate e roubaram os gados, eles foram mortos pelos homens daquela terra. Aliás, os homens de Gate, eles não brincavam em serviço, matavam mesmo. E eles mataram os 2 filhos de Efraim. E Efraim ficou extremamente desconsolado. Efraim ficou longe da sua mentalidade coerente com aquilo que ele precisava viver. Aliás, a ordem natural das coisas é sempre o filho enterrar o pai. Mas nesse caso aqui, o pai teve que enterrar um filho, e não foi um só, foi 2. Aí vem um monte de situações que essa família iria passar. E Efraim foi chorar, e chorou muitos dias, sofreu muitos dias a perca daqueles filhos. E os seus irmãos foram consolá-lo. Efraim estava numa situação extremamente difícil, complicada. A dor de perder 2 filhos em uma terra distante, uma terra que não era a sua terra. E o pior disso tudo, Efraim ficou desconsolado. Foi ter relação com a sua esposa. Ela ficou grávida e teve um filho. E aí, ao nascer esse filho, eles colocaram o nome dele de Berias. E Berias no hebraico significa filho da desgraça. Filho da desgraça. Berias, que não tinha culpa das ações dos seus irmãos, da desobediência dos seus irmãos, recebeu em si o nome de uma coisa que ele não tinha culpa de nada. Eu quero que você entenda que Berias, o filho de Efraim, ele carregou em si durante a sua vida, todos os dias da sua vida, uma palavra chamada desgraça, o desprovido de graça, ou esquecido. Você imagina aquele homem andando na rua, um menino, antes, uma criança, e os seus amigos apontavam o dedo a ele e diziam: ô Berias, ô filho da desgraça, ô filho da desgraça, ô filho da desgraça. Desde criança, desde o início da sua vida, aquele menino carregou a dor do pai e carregou a dor dos irmãos que foram mortos, e sobre o seu nome havia uma palavra de maldição, uma palavra que levava ele a vida toda a não ser ninguém. E aqui eu quero começar falando sobre pessoas que são improváveis, pessoas que vêm de famílias que são improváveis.
Pessoas que desde o seu nascimento, que elas ouvem dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes você não vai dar certo, você é burro, você não sabe fazer, você não foi chamado para vencer na vida, você vai ser igual os seus avós, os seus tios, você vai ficar lá atrás, você nasceu para ser um derrotado. Eu cresci ouvindo muitas vezes isso. Eu cresci vendo meu pai falar muitas vezes para mim palavras como essa. Lembro de uma vez, quando menino ainda, com 7 para 8 anos de idade, foi a única vez que meu pai foi ver eu jogar futebol. E naquele jogo, de meninos ali, da minha cidade contra uma cidade vizinha, naquele jogo, meu time ganhou de 4-1, eu fiz 3 gols. E o médico, que meu pai era enfermeiro, estava com ele assistindo o jogo e olhou para ele e falou: ô José, eu cheguei depois do jogo, ele falou: investe nesse menino. Esse menino aqui vai ser jogador de futebol profissional. E meu pai olhou para ele e ele falou assim: isso aí é um burro. Ele fez 3 gols, mas perdeu mais um monte. Ele desvalorizava o que eu fiz para valorizar o que eu perdi. Talvez você venha de uma família que as pessoas amam desvalorizar o que você faz. Nada que você faz está bom. Nada que você faz certo é reconhecido. Mas uma pequena falha é o suficiente para jogar tudo na sua cara, para dizer que você não vai dar certo, para falar que você está no caminho errado. Derias cresceu nesse lugar. Num lugar onde ele não iria vencer nunca, que ele era conhecido como filho da desgraça, ou gerado em tempo de aflição. Então você talvez nasceu numa família pobre, numa família que tem dificuldade, e numa família que não tem amor nenhum, que não tem reconhecimento, que não tem respeito. E veja bem uma coisa, nós falamos de uma sociedade doente, uma sociedade que ama apontar erro dos outros, mas detesta correr uma milha a mais para poder salvar o pecador. Muitas vezes nós somos igreja dentro do templo, mas não conseguimos ser igreja aí fora. Não conseguimos alcançar o perdido, alcançar aquele que está nas ruas, preso nas drogas, preso numa situação que a sociedade o fez estar. Efraim passou por momentos traumáticos, seus filhos foram mortos, ele chorou amargamente e depois piorou as coisas, colocando o nome do seu filho, que nada tinha a ver com a situação, de filho da desgraça. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Berias, aos olhos dos homens, tinha tudo para dar errado. Você, aos olhos dos homens, tinha tudo para dar errado. Ninguém queria olhar para você com o olhar de alguém que venceria. Mas Berias, ele não foi, e aqui eu quero que você guarde isso. Berias não foi a conclusão de uma tragédia, mas ele foi o começo de uma nova geração. Berias, aquele que foi chamado de filho da desgraça, ele resolveu não deixar que o seu nome carregasse ele para um lugar de desgraça. Mas além daquilo, Berias sabia que ele carregava o destino e uma promessa de uma geração que transformaria toda uma nação, todo um povo. Então Efraim perdeu seus 2 filhos, coloca o nome do outro filho de filho da desgraça, mas esse homem se posicionou no mundo espiritual e disse: olha, vocês podem ter colocado esse nome, mas eu rejeito essa palavra sobre a minha vida. E eu quero dizer para você nessa noite: Deus não te define pela dor que você passou, mas pela glória que Ele planejou para você. E ninguém, nenhuma
alguma palavra lançada sobre a sua vida, palavras de maldição, palavras de derrota, vão se cumprir, porque em nome de Jesus, essa noite será um marco de um novo tempo na sua vida, aonde Deus vai gerar no seu coração o desejo de vencer, o desejo de perseverar. Você não vai parar no meio do caminho, você vai alcançar aquilo que Deus tem para você, e a sua geração será uma geração de cura, de luz, de redenção, de conquista, porque Deus não te chamou para ficar no meio do caminho. Amém. Glória a Deus. Há famílias aqui que estavam fadadas ao fracasso, mulheres que foram criadas desde o início sem o abraço do pai, homens que foram criados desde o início achando que não dariam certo. Mas essa igreja vai ser um impulso para você, para aquilo que você vai começar, para um novo tempo que você vai começar. Isso não vai mais fazer parte da sua vida. A palavra derrota não vai mais fazer parte da sua vida, porque você vai olhar para si mesmo e vai dizer: por mais que digam que eu sou filho da desgraça, por mais que falam que eu não vou dar certo, Deus tem um plano e um projeto sobre a minha vida. Esse que vos fala aqui tinha tudo para dar errado. Eu não tinha como dar certo. Eu venho de uma família disfuncional. Meu pai nunca me abraçou na vida. Aliás, ele só me deu um abraço na vida, pastor. E o abraço que o meu pai me deu foi numa situação extremamente complicada, que gerou traumas na minha vida, que foi a situação mais difícil para eu resolver depois de cristão. Quando era pequeno, desde criança, eu tinha um sonho de assistir uma Copa do Mundo ou assistir uma Olimpíada. Era 1984, quando a Coca-Cola lançou um álbum de figurinha, onde você juntava 10 tampinhas pequenininhas, tampinhas de Coca-Cola, e você trocava por umas figurinhas para colar no álbum, e se você encontrasse a figurinha premiada e o álbum estivesse completo, você ganharia uma passagem com um acompanhante para Los Angeles, para conhecer e para assistir a Olimpíada de Los Angeles 1984. Passou o tempo, hein? Estou ficando velho. 1984, eu saía da escola a meio-dia, 10 para meio-dia, para ser exato. E em casa comia rapidinho, ia para a rua e sentava na guia de frente com o bar de um tio meu. E esse meu tio, ele vendia muita Coca-Cola, salgado, essas coisas, e eu ficava lá com um pote gigante. Aqui vocês chamam de boleba, não é? Boleba? Para mim é biroca, tá? Bolinha de gude. E eu catei um pote daquele lá, peguei um pote daquele lá, e eu ficava lá. Quando meu tio ia abrir a garrafa da Coca-Cola, eu já estava lá de baixo para pegar a tampinha. E eu juntava aquelas tampinhas, ficava da 1h da tarde até as 6, 6h30 da tarde, lá na frente do bar, para pegar as tampinhas. E eu fui juntando aquelas tampinhas e foi enchendo o pote, eu ia lá e trocava pelas figurinhas, e as figurinhas foram sendo coladas, e eu fui completando o álbum, e o álbum foi ficando bonito. A campanha faltava 2 ou 3 semanas para terminar, mas eu não desistia, porque eu queria ir assistir a Olimpíada de Los Angeles em 1984. Um belo dia, no final da tarde, eu consegui encontrar a figurinha premiada. E eu olhei atrás, aquela figurinha, passou uma coisa na minha cabeça, tipo, eu vou viajar com a minha mãe, porque era um acompanhante, eu queria levar a minha mãe. E aí eu peguei aquela figurinha, colei ela, e faltava algumas outras, e eu lembro como se fosse hoje, que era uma figura do Pateta. Existem coisas que você vive, que vai ficar marcado na sua vida, e você não vai esquecer, vai cicatrizar. Isso que eu estou contando, cicatrizou. Então isso não me causa dor mais, por isso que eu conto. E aí, eu completei aquele álbum. E aí a figurinha do Pateta que faltava, eu peguei e completei o álbum de figurinha. E
saí correndo para casa feliz. Eu falei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou assistir a Olimpíada, eu vou assistir com a minha mãe. Eu consegui, depois de meses juntando tampinha. Você imagina o que estava no meu coração e o que eu fiz para aquilo acontecer. Aquilo era um sonho para mim. E eu cheguei em casa, o meu pai estava no fundo de casa, sentado na sua cadeira, balançando para cima e para baixo, fumando e tomando uma cerveja. E eu cheguei nele e disse, pai, eu consegui, eu vou conseguir assistir a Olimpíada, eu vou levar a mãe para os Estados Unidos comigo. E aquilo ali doeu no meu coração de alegria, de tanto que eu falei, nossa, vou conseguir. Foi a única vez que meu pai me abraçou. Ele, vem aqui menino, e ó, parabéns. Vamos completar essa alegria, vamos festejar, chama sua mãe. E eu entrei lá dentro, e quando eu fui lá dentro, ele falou, nós vamos fazer um churrasco. E aí ele pegou e colocou a churrasqueira, pôs carvão naquela churrasqueira, e ele acendeu a churrasqueira lá dentro, e colocou lá, e aí ele estava com o meu álbum, como eu estou com o meu livro na mão aqui. Ele me chamou, pegou na minha orelha, falou, vem aqui menino, você não vai para Los Angeles. Ele queimou o meu sonho. Ele queimou o meu sonho. E ele falou para mim, você nunca vai ser ninguém. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode escolher ser igual, ou você mostrar que você é diferente. Eu cresci, depois daquele dia, eu decidi duas coisas na minha vida. Primeiro, eu nunca vou beber e nem fumar. Segundo, eu vou ser o que o meu pai nunca foi. A minha geração não vai ser a geração do meu pai. Eu estou dizendo isso para você entender aonde eu quero chegar. Então, a desgraça não pode parar o seu propósito. 1 Crônicas 7, 20 a 22 diz, o filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eliada, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ézer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar gados desses. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos deles foram consolá-lo. Berias ouvia essa história. O nome de Berias lembra do passado, mas o nome de Berias não define o futuro. O que o seu pai, a sua mãe, o seu avô falou para você, pode definir o passado deles, mas não pode definir o seu futuro. Berias carregava no nome a dor da sua geração, mas o céu não despreza aqueles que são feridos. Deus não despreza as suas dores. Deus não despreza aquilo que você passou. Deus não despreza o que o seu pai falou. Deus não despreza o que sua mãe plantou em você. Deus não despreza aquilo que você sente. Deus sabe a dor que você sente. Deus conhece a sua dor. Deus sabe quem é você. Mas Ele levanta do alto os céus e diz, você não vai ficar na aflição. Você não vai ser entregue para o mundo. Você foi chamado para mudar uma geração. Deus escreve propósitos profundos em cenários que parecem sem futuro. Você é improvável. Você está numa igreja improvável. Você faz parte da vida de um pastor que é improvável. Todos aqui são improváveis. E graças a Deus que você é improvável. Porque da aflição pode surgir algo profético. Ah, Deus. Efraim estava de luto, mas mesmo assim ele gerou um filho. A aflição não parou a sua frutificação. Ele errou em colocar o nome do seu filho, mas ele não parou de gerar. Vocês aqui da Rema
não vão parar de gerar mais. Amém. Não vão mais. A geração de novos filhos de Deus vão passar para uma igreja que vai abraçar. Uma igreja que vai cuidar do ferido. Uma igreja que vai amar aqueles que são improváveis. Aqueles que chegam chorando, mas vão saltar de alegria pela mudança que Deus vai trazer na vida deles. Berias foi um milagre num solo de trauma. Eu sou um milagre num solo de trauma. Eu venho de uma família que meu pai violentava minha mãe todos os dias. Eu era amarrado 1h da manhã para ver o meu pai violentar minha mãe. Eu vi isso. Ninguém me contou. Tanto é verdade que na época do divórcio da minha mãe, naquela época tinha desquite divórcio. E aí que eu quero falar para você, eu não conto essa história com dor não. Porque isso para mim hoje significa um impulso para algo maior, né? Então, minha mãe não precisou de testemunha, porque naquela época eu precisava de testemunha. Só que veja bem, pastor, aonde tem um solo de trauma, de destruição e de derrota, Deus sempre levanta uma pessoa para te ensinar alguma coisa. Tinha um juiz de direito, porque a minha avó materna morava do lado do fórum da minha cidade. E eu ficava sem camisa, chutando bola no portão da casa da minha avó, e às vezes eu chutava a bola até mesmo no portão do fórum. E todo dia aquele doutor chamado doutor Amilcar, ele parava com o seu diplomata dourado, abaixava aquele negocinho do carro, porque naquela época não tinha digital, a manivela, manivela, quanto tempo que eu não falo essa palavra. Ele abaixava a manivela e ele pegava uma bala e falava, vem cá menino. Ele me dava uma bala e falava assim, isso é para você nunca ser um bandido. O que o meu pai não fazia dentro de casa, aquele juiz fazia no meio da rua. E aí toda vez ele me dava a bala, só que um dia ele foi me dar a bala, e eu tinha acabado de ver a violência dentro da minha casa. E eu sabia que ele era juiz. E aí eu cheguei nele e falei, ô tio, eu queria falar com você, eu tinha 6 anos de idade. Ele falou, pode falar. Eu falei, eu queria conversar com você, mas ia demorar um pouquinho. Ele falou, ó, depois você vai lá no fórum, que o tio te atende. E aí, deu uma certa hora, eu acho que ele pensou que eu não ia, mas eu fui. Aí eu cheguei, entrei lá no fórum, e você imagina eu, de camisa, sem camisa, com um shortinho de pano, tudo rasgado, pezão tudo sujo, mão suja, corpo tudo sujo, que estava jogando bola na rua. E eu chego lá para a secretária, lá na hora do fórum, e falo assim, eu quero falar com o juiz, eu quero falar com o tio Amilcar. Ela olhou para mim assim e falou, hein, menino, tio não pode te atender. Mas aqui eu quero trazer uma outra coisa, quando Deus está no caminho da sua vida, ninguém barra o que Deus faz. Daqui a pouco, eu estou lá falando com aquela mulher, chega ele, correndo. Você quer falar com o tio? Aí eu falei, quero. Ele falou, abre a porta para ele entrar. Abriu a porta e fez isso aqui, ó. Ele abaixou e falou, vem com o tio. E eu fui e sentei na coxa dele. E ele me abraçou. E falou, fala para o tio o que você quer falar. E eu contei para ele tudo que eu passava, que a minha mãe passava. E eu comecei a falar para aquele homem, e ele chamou o escrivão e falou, escreve tudo que ele está falando aí. 6 anos de idade, pastor. Naquela noite eu saí de lá, ele chamou a minha mãe, deu uma carta para minha mãe e falou, ó, chama o pai desse menino, a partir de hoje, ele está proibido de chegar perto de você e da sua família. Eu cresci vendo isso. Isso foi marcado dentro de mim.
Isso marcou a minha dor, mas isso não me parou. As dores que você sente não podem te parar. As dores que você sente têm que te impulsionar, te colocar para frente. Então meu pai, ele não deu o que ele não tinha. Ele não deu porque ele não tinha. Como é que ele ia me dar? Só que isso não é, para mim, motivo de eu dizer que eu não vou fazer porque o meu pai não fez por mim. O que marcou a vida de Berias não foi a sua desgraça, mas a sua desgraça o fez se posicionar. E esse é o segundo tópico que eu quero falar com você: o posicionamento no meio da dor. 1 Crônicas 7:23 vai dizer que depois que Efraim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho que ele chamou Berias, por causa da desgraça que a sua família havia sofrido. Isso significa que aquele menino nasceu, mas ele não se acomodou com o seu nome. A dor que ele sentiu não o fez parar. Berias não foi parado pelo rótulo que o seu pai deu a ele. Berias não foi parado pelo nome que a sua mãe o deu. Berias resolveu se posicionar. Ele não deixou que o significado do seu nome o impedisse de avançar. Você não é aquilo que te fez ser conhecido. Você é aquilo que Deus te chamou para ser. Se você veio de uma família rica, abençoada, glória a Deus por isso. Mas isso não significa que você também não é improvável. Porque tanto em famílias ricas quanto famílias pobres, tem famílias disfuncionais. Quem se posiciona diante de Deus rompe as marcas do passado e as dores. E vocês vão romper esse período de dor, esse período de feridas que foi gerado dentro de vocês. Vocês não são uma igreja qualquer, vocês são uma igreja que farão diferença nesse lugar. E vocês não vão ficar olhando para si, dizendo: a minha dor tem me feito parar. Não, a dor sem posicionamento, ela vira trauma. Mas dor com posicionamento vira testemunho. Então Deus não quer que a sua dor te leve para o trauma. Deus quer pegar a sua dor e te levar para ser um testemunho. Berias, ele não foi um filho que viveu no luto por causa do seu nome. Posicionar-se é decidir gerar um futuro mesmo em meio ao luto, mesmo no meio da dor. Berias não foi um filho estéril, ele gerou uma linhagem de promessa. Um dia eu vou ouvir muito mais de vocês aqui. Mas eu não vou ouvir mais falar de dor. Eu vou ouvir falar de cura. Eu vou ouvir de uma igreja que é como se fosse um hospital que cura. Uma igreja que derrama bálsamo em quem é ferido. Alguém que pega o improvável e transforma ele num ser sobrenatural. Alguém que pega a um menino ou um jovem que está perdido nas drogas e no mundo aí fora e transforma ele num profissional de alto gabarito. Daqui vão sair muitos jovens, jovens que serão missionários, jovens que serão homens e mulheres do bem, que serão profissionais públicos, que serão médicos, que serão engenheiros, que mais do que isso, não vão parar por causa da dor que sentiram. Vocês foram chamados para se posicionarem. Vocês foram chamados para um posicionamento nesse tempo. Ontem eu falei da forja e do fogo. Mas hoje eu estou falando de alguém que sentiu muita dor, mas resolveu não parar. Essa igreja, eu não conheço vocês, eu estou conhecendo agora. Mas essa igreja foi gerada debaixo do choro, da dor, da decepção, do abandono.
da injustiça, mas Deus tem um propósito na vida de vocês. Vocês não vão parar, porque vocês foram chamados para transformar uma geração. Uma geração será transformada por vocês. Pastor, você não conhece minha história. Pastor, você não sabe a dor que eu tenho. Você não sabe o que eu passei, o que eu ouvi. Eu não preciso saber. Porque isso não vai virar trauma. Isso vai virar testemunho. As dores que vocês sentiram vai virar testemunho. Então, a partir dessa noite, você vai sair daqui posicionado. As minhas dores não param-me mais. As minhas dores não vão me parar. As minhas dores não vão me fazer desistir. Os meus traumas de criança e infantil não vão me deixar parar. Eu vou romper com muitas coisas. Eu vou romper com o tempo que palavras foram geradas dentro de mim. Eu sou um improvável. A minha esposa também é uma improvável. Vanessa também não teve pai. O seu pai foi embora cedo. Então nós dois tínhamos tudo para dizer para os nossos filhos: vocês também não vão ter. Aos olhos do mundo. Mas quando Deus pega dois improváveis e se juntam, eles mudam uma geração. Vocês foram chamados para mudar uma geração. E quando eu falo que vai vir filho aqui, filhos e mulheres vão ficar grávidas, é porque vai ser o sinal do início da mudança da geração. Vocês não estão entendendo. É como se Deus dissesse assim: eu vou enviar para vocês entenderem que eu vou gerar um novo tempo na vida de vocês. Eu estou vendo que Deus vai mandar mulheres entrarem por essas portas. E algumas vão entrar aqui bem barriguda. Deus vai mostrar algumas coisas para vocês com isso. Sabe por quê? Porque um filho da dor preso no trauma, ele mata uma geração. Mas um filho da dor que se posiciona, ele se torna um gerador de consolo para outras gerações. E aqui o terceiro tópico dessa mensagem eu quero dizer, em 1 Coríntios 7, 25 e 27 diz: o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Tã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, e de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Você sabe o que essa geração fez? Esse homem que era conhecido como filho da desgraça, ele mudou toda a sua geração. O primeiro nome aqui, o filho de Berias, foi Refa. E Refa significa cura. Está entendendo, pastor? Ele pegou a sua dor e transformou a sua dor em cura. Da dor veio a restauração. Da dor veio a cura. A cura emocional, a cura espiritual, a cura física. E eu quero derramar sobre a sua vida nessa noite um tempo de cura, uma cura emocional, uma cura sobrenatural, algo do céu na terra, algo que você vai viver novo e você vai ser curado dos seus traumas, porque esse dia vai ficar marcado por um novo tempo. Ele pegou de novo os seus filhos. E Refa colocou o nome do seu filho de Rezefe, que significa brilhante. Da escuridão veio a luz. Da dor do homem da desgraça gerou-se uma geração do sucesso, uma geração de alguém que foi alguém na vida. Cura, sucesso, brilhante, brilho. E aí o Rezefe fez o quê? Teve um filho que chama Tela, ou Telá. E Telá significa escarlate, ou redentor. Do sangue veio a redenção.
Essa geração já não era mais a geração do homem que era filho da desgraça. Da sua geração veio cura, da sua geração veio sucesso, da sua geração veio redenção, mudança. E aí veio o outro, que ela colocou o nome de Tã. E Tã significa campo fértil. Da terra estéril, do nome de Berias, veio um povo que tinha propósito, que as suas dores já não eram mais dores comuns, porque as suas dores se tornaram campos férteis. Era semear e colher, semear e colher, semear e colher. Vocês andam muito semeando aqui, ó, só semeando, só semeando, só semeando. A Rema é uma terra fértil de semeadura, sementes, 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 sementes sendo germinadas agora. E aqui Deus vai derramar um tempo de uma chuva serôdia sobre vocês. O céu vai derramar um novo tempo sobre as famílias aqui. E terras férteis vão produzir mais semente, e vocês vão semear mais, e vão colher mais, semear mais e colher mais, semear mais e colher mais, semear mais e colher mais. Milagres vão acontecer nesse lugar, milagres na família, milagres em casa, milagres financeiros, milagres no ministério, milagres de cura, milagres de libertação, milagres e mais milagres gerados no campo fértil. Berias decidiu: a minha geração não vai ser a geração da desgraça, a minha geração vai ser a geração da bênção. É da minha geração que vai surgir muitos e muitos homens e mulheres de Deus. Esse homem derramou cura e cuidado na vida da sua geração. E aí o Tã colocou o nome do seu filho de Ladã. Ladã significa testemunho. A aflição, a dor virou uma mensagem de fé. Cura, brilho, redenção, campo fértil e testemunho. Deus usa quem a vida tentou cancelar para escrever a história da redenção. Deus pegou um homem chamado Berias, o filho da desgraça, aquele que estava carregando no seu nome a história da destruição dos filhos de Efraim. Mas esse homem resolveu tomar uma decisão, e ele mudou a sua geração. Para terminar, como é linda a Bíblia, gente. Como é linda. No versículo 27 vai dizer, vou ler a partir do versículo 26. De quem foi filho Ladã? De quem foi filho Amiúde? De quem foi filho Elisama? E de quem foi filho de Num? Filho Num? De quem foi filho Josué? O filho da desgraça é bisavô de Josué. O líder que levou o povo para dentro da terra prometida. O filho da aflição gerou o líder da conquista. Deus transforma lágrimas em herança. E histórias que começaram na perda terminaram na posse. Deus pegou uma família que estava toda perdida, e da geração daquele homem, Deus trouxe à existência o homem que tirou o povo de Israel do deserto e levou o povo para dentro de Canaã. Berias foi gerado num tempo de aflição, mas não morreu na aflição. Ele gerou cura, ele gerou luz, ele gerou testemunho, ele deixou o legado da promessa. Deus está levantando uma geração de Berias, gente que veio da dor, gente que veio da decepção, gente que veio de momentos de muita frustração, gente que veio de períodos de depressão, de períodos de choro, de abandono, de ser deixado de lado, de tempos de injustiça, de perda, de dor.
Mas Deus tem pegado você e diz: você é como Berias. Você veio da dor, você sentiu dor, você sofreu, mas você foi escolhido para liberar consolação para muitos. É por meio de você que Deus vai liberar consolo, cura, milagres na vida de outras pessoas. O filho do Zé lá atrás, o filho da dor, porque meu pai era tão bom aos olhos dele, que ele colocou o meu nome, Leandro, porque ele pensou: eu quero que esse menino carregue o nome do tio do meu pai, que morreu de tétano. Esse menino não tem o sobrenome da mãe. Esse menino tem só o meu sobrenome. Ele proibiu a minha mãe de eu ter o sobrenome dela. E o meu nome foi dado porque o meu pai queria homenagear e falar que eu tinha que carregar o nome de um tio que morreu de tétano. Só que eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é lindo. Deus já tinha um plano na minha vida. Leandro significa, no latim, homem de Deus. E no grego significa homem-leão, ou homem que lidera. Ou seja, o meu nome foi dado para lembrar de derrota. Mas eu peguei o meu nome e transformei ele num lugar de vitória. O meu nome foi dado para um lugar de morte, e eu peguei o meu nome e transformei ele num lugar de vida. O meu nome foi dado para demonstrar que eu não ia ser nada, mas eu peguei o meu nome e transformei ele e disse: eu não sou nada, mas eu gasto tudo que tenho em prol daquele que é. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado àquele que nos chamou. Amém. E não importa de onde você veio, qual foi o nome que te deram, qual foi o teu apelido de infância, gordinho, feinho, narigudo, ou isso ou aquilo, porque isso não faz a sua identidade. O que faz a sua identidade é o que Deus liberou do céu. Então não importa a sua história lá atrás, o que você carrega. Deus escolheu você para algo novo. Então, de um filho de dor, Deus te chamou para um tempo de consolo. Famílias aqui vão ser estruturadas para serem famílias de consolo. Famílias que vão cuidar uma das outras, famílias que vão abraçar o perdido, famílias que vão trazer cura para aqueles que têm trauma, famílias que vão atrás daqueles que não querem saber mais de igreja, porque a igreja machucou, porque o fulano falou, porque o outro falou. Não, vocês vão ser igreja que vão trazer pessoas para cá. Vocês vão nas casas das pessoas. Vocês vão falar do amor de Jesus para as pessoas. Vocês vão lembrar dessa mensagem e vão falar: eu era para ser um filho da desgraça, eu vim de uma família ruim, eu vim de um pai que não cuidava de mim, mas Deus mudou a minha história. Você que está aqui e que se identifica com a dor do passado, com o nome que te rotularam até o dia de hoje, e com a aflição que te gerou, a partir de agora vai ser conhecido por uma outra coisa. Você foi gerado na aflição, mas foi escolhido para conquistar um tempo. Amém. Uma geração que é uma geração transformada. E eu quero te pedir para se colocar de pé nessa noite. E eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Se tiver alguém aqui para cantar um louvor para nós, alguém que pudesse trazer um louvor. Posso, pastor, usar o louvor aqui agora? Do filho da desgraça ao conquistador.
O Senhor está levantando a igreja Rema para ser uma igreja de homens e mulheres como Berias. Uma geração que nasceu no dia mau, mas não será definida pela dor. Deus está transformando lágrimas em legado, angústia em autoridade, perda em propósito. Os filhos que vocês vão gerar, e aqui eu não estou falando só de filhos físicos, mas de filhos espirituais, não carregarão as marcas da tua guerra, mas a graça da glória. Você pode ter sido ferido, humilhado, abandonado, mas Deus escreveu e deixou bem claro que para você é um novo capítulo. E como Berias, você vai gerar consolo, vida e restauração para outros. Então, para vocês que estão aqui nessa noite, levante a cabeça, não olhe mais para trás como um sinal de derrota, porque o passado só pode ser aberto para duas coisas. Você abre a porta do passado para tirar uma lição, para não errar de novo, e você abre a porta do passado para perdoar alguém e seguir em frente. Depois você tranca essa porta, esquece a chave, porque o tempo de lamento está terminando, e você é a prova de que Deus pode usar um filho da desgraça para gerar uma linhagem de restauradores. Não importa como você começou, importa é o destino profético que Deus escreveu para você. Deus está reposicionando a sua vida. O céu está sendo derramado aqui nessa noite. E eu tenho visto que pessoas serão curadas dos seus traumas, das suas dores. E o que nasceu para trazer dor, vai ser a pessoa que vai multiplicar e vai frutificar. Os filhos da desgraça vão gerar um novo começo, não vão ser marcados pela derrota dos seus pais, dos seus avós, mas vão ser marcados por um tempo de vitória na sua descendência e aonde eles passarem. Se você está aqui nessa noite, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Se você tem algum trauma que você precisa vencer e não tem conseguido, você pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Os traumas não vão te definir mais, porque aqui nessa igreja Deus chamou uma igreja com uma linhagem de filhos de bênção. A sua descendência vai ser uma descendência abençoadora, uma descendência cheia do poder de Deus, uma descendência que vai experimentar o amor e o cuidado de Jesus a cada momento e a cada segundo. Queria convidar você a louvar o Senhor nessa noite. E se você quiser, você pode se posicionar aqui na frente para nós orarmos por você, porque a sua dor não vai mais te conduzir. A partir de agora, quem vai te conduzir é a mão de Deus, que vai gerar um novo tempo sobre a sua vida.